Quantas vezes você já leu uma manchete de notícia, algum texto, e pensou: ah, poderia ter sido escrita de uma forma diferente, essa manchete induz o leitor ao erro, ou que está totalmente distorcido, que não é nada disso? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. E aí, meu caro espectador, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Pedro Henrique, você está no PH Vários Assuntos, e se você curte dicas de leitura, vida consciente, curiosidades do Brasil e do mundo e também dicas de português, já se inscreva nesse canal e deixe seu like caso goste do vídeo, que eu conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então bora lá! A primeira notícia que eu trago neste vídeo para analisar com vocês como foi escrita, principalmente aqui a manchete, o título, é a seguinte. Primeiro, vamos aos fatos, tá? Vamos aos fatos. O que aconteceu? Um vereador tentou assassinar, tirar a vida de um jornalista que estava ali tentando fazer o seu trabalho de divulgar ali, se eu não me engano, supostas irregularidades numa determinada obra. Porém, olha só como essa notícia sai no UOL. Jornalista bolsonarista denuncia vereador do PT. E aí, aspas para a fala do jornalista. Tentou meter faca. Quando você vê uma coisa dessa, o que você pensa? Primeiro, denunciou, tá? O jornalista fez essa denúncia. Só que não se dá a ênfase no porquê dessa denúncia. O jornalista ele foi agredido pelo vereador. Ele poderia ter sido morto. Mas a manchete prefere dar ênfase à denúncia que esse jornalista fez. E ainda põe... aí eu já não sei se é necessário ou não, vocês colocam aqui se vocês acham necessário ou não. E ainda coloca, faz um contraponto. Jornalista bolsonarista denuncia vereador do PT. Isso faz o quê? O que faz a pessoa pensar o quê? Ah, teve a agressão, deve ter tido, a denúncia deve ter tido alguma motivação política, o que não necessariamente é verdade. Pode ter tido alguma coisa, eu não acredito, mas pode não ter tido nada a ver. Ou seja, a manchete dá ênfase na denúncia que o jornalista fez e não na agressão. A Gazeta do Povo já traz uma manchete muito superior, muito melhor escrita. Ele fala o seguinte, a Gazeta do Povo: com faca em punho, vereador do PT agride jornalista que investigava irregularidades em obra. Ou seja, aqui a Gazeta do Povo já coloca a agressão como ênfase e não a denúncia que posteriormente o jornalista fez. Então é uma questão de colocar... mas não é mentira que o jornalista denunciou. Tá, mas custa colocar a ênfase na agressão em si? O que é mais importante, a agressão ou a denúncia? Na hora ali de noticiar o fato. Fomos de UOL e agora vamos para Folha de São Paulo. Sim, ela. A notícia sai da seguinte forma. E aqui eu vou comentar com vocês, porque esse caso é até mais interessante do que o primeiro, na minha visão, tá? Saiu na Folha de São Paulo a notícia com o seguinte título: homem é baleado na estação Anhangabaú do metrô no centro de São Paulo. Quando você lê esse título, o que você pensa? O homem foi baleado, né? Coitado dele. Quem quer ser baleado na vida? Mas aí quando você vê na própria manchete, na própria notícia da Folha de São Paulo, você vê no subtítulo a seguinte informação: baleado teria tentado assaltar policial civil
que reagiu segundo relatos. E aí você para pensar. O homem que foi baleado tentou assaltar um policial. E você vê que a manchete dá ênfase ao fato do cara ter sido baleado. A informação de que o homem tentou assaltar o policial vem depois. A manchete deveria ser assim: criminoso tenta assaltar policial civil e recebe um tiro e é baleado. A matéria induz o leitor ao erro, porque faz a pessoa ficar meio que com dó da pessoa que foi baleada. Né? Então, e depois a informação de que quem foi baleado era um assaltante, porque falem pra mim, você aí, é um policial, por exemplo, numa situação dessa, em que um criminoso tenta te assaltar, você quer que o policial faça o quê? A não ser tentar se defender, apontando a arma pro rapaz e, consequentemente, dando-lhe um tiro. Gente, pelo amor de Deus. Aqui na manchete, a gente vê ainda... Na manchete não, desculpa. No corpo da notícia. Um homem foi baleado por um policial civil na noite desta quarta-feira na estação Anhangabaú, na linha 3 vermelha do metrô, papapá. De acordo com as informações obtidas pela reportagem, o baleado teria tentado assaltar o policial, que reagiu. Claro, né? A pessoa tá ali com uma arma, ali, pronta para se defender de alguma coisa. Vai fazer o quê? Vai deixar o bandido assaltar? Me poupe, né? Claramente você vê uma tentativa de não necessariamente acobertar o que o bandido fez, tentar passar aquele pano, mas a manchete não deixa claro o que de fato aconteceu. A manchete faz a pessoa entender, a pessoa foi baleada, então, coitada, né? Não merecia isso. Então é essa a segunda notícia que induz o leitor ao erro se ele lê só a manchete, o que é muito comum hoje em dia, né? Só ler. A terceira notícia é do Metrópolis. Você vê que estou variando as fontes, né? Primeiro foi o UOL, depois foi Folha de São Paulo, agora vem Metrópolis. A notícia sai da seguinte forma. Aí tá o nome do entorpecente. Motoboys invadem e depredam casa de travestis em BH. Cerca de 15 motoboys foram flagrados invadindo e depredando uma casa onde vivem 19 travestis. Foram danificadas portas, janelas e o celular de uma das vítimas. Olhando esta notícia, o que você pensa? Um bando de motoboys sem nada para fazer, querendo infernizar a vida dos outros, cometendo crimes, invadem, depredam a casa de travestis e cometem esse ataque por mero, preconceito contra travestis, não gostam de travestis. Né? Algumas pessoas vão dizer, transfóbica, travestifóbica, vão usar o fato das pessoas serem travestis contra os motoboys. Só que se você entra na matéria, você vê o seguinte. Olha só. De acordo com a polícia militar, isso aqui já é outra fonte, tá? Isso aí já saiu nesse tal de Itatiaia. De acordo com a polícia militar, tudo começou quando uma travesti pediu uma corrida de moto por aplicativo, até aí tudo bem, e foi até uma boca de fumo buscar um pino nessa substância ilícita que está aí. No fim da viagem, o trabalhador teria obrigado a travesti a jogar o entorpecente fora e teria chamado a mulher trans de homem. Ou seja, a travesti estava
brigando ali por substâncias ilícitas. A pessoa, basicamente, se você ler a matéria inteira, vai ver que a travesti tentou fazer com que o motoboy aceitasse o transporte, não sei o que, das substâncias ilícitas lá, dos entorpecentes. Ou seja, a travesti basicamente provocou. Mas você vê na matéria que o título da matéria já traz essa vontade de colocar a travesti como vítima, sendo que a travesti basicamente ameaçou, provocou os motoboys. Então é uma tentativa de colocar a travesti como vítima, provavelmente porque ela é uma travesti. E convenhamos, gente, não é porque a pessoa é o que é, pode ser travesti, pode ser hétero, pode ser trans, gay, qualquer característica desse tipo, né, no quesito orientação sexual e identidade de gênero. Não é porque a pessoa tem uma determinada identidade de gênero ou orientação sexual que a pessoa é santa, né? Que a pessoa não vai fazer coisa errada, ou que se ela fizer coisa errada, aquilo tem que ser relativizado porque, ai não, porque veja, é uma mulher trans, uma mulher travesti, não sei o que, pobre da periferia. Ah, gente, pelo amor, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Então você vê aí uma tentativa de colocar sempre a travesti como vítima, muito provavelmente porque ela é uma travesti. Então vamos logo para a quarta e última notícia para fechar aqui com chave de ouro e ver a palhaçada que a imprensa brasileira faz em nome de determinadas causas. Todo mundo sabe, neste momento, o que está acontecendo em Israel. Pelo menos no momento em que eu gravo este vídeo. E nos dias que se lhe seguem. Só para recapitular aqui. Um grupo terrorista chamado Hamas cometeu e ainda comete atos de barbárie contra quem mora no Estado de Israel. E também naquela tal de faixa de Gaza e todo aquele entorno. Levando isso, esse jornalista aqui, que tem esse perfil no Twitter, chamado Blog do Noblar, posta o seguinte conteúdo. Os comentários de uma das reféns israelitas libertadas, dizendo que ela teve acesso a cuidados médicos e foi bem tratada pelos seus captores, foram vistos por funcionários do governo como prejudiciais aos interesses israelitas. Além disso, fontes tanto do gabinete do primeiro-ministro como do Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas foram apanhadas de surpresa pela declaração de imprensa dada por essa mulher aqui, Yocheved Lifshitz, do Kibbutz Nir Oz, perto da fronteira de Gaza. Lifshitz foi uma das duas mulheres libertadas na noite de segunda-feira, deixando cerca de 220 reféns ainda nas mãos do Hamas. Olhando isso, você pensa o quê? Que a pessoa foi relativamente ali bem tratada por quem a recebeu, não é mesmo? Você vê ali, ela teve acesso a cuidados médicos e foi bem tratada pelos seus captores. E também foram vistos por funcionários do governo, aqui não se fala se é o governo israelense ou palestino, ou quem administra a faixa de Gaza, que no caso são os terroristas do Hamas, como prejudiciais aos interesses israelitas. E aí, você vai ver de novo, em outra reportagem, em outra notícia,
Você vê o seguinte: idosa feita de refém pelo Hamas diz que passou pelo inferno e acusa Israel de abandono. Você consegue perceber a diferença? Um fala que ela foi bem tratada por quem estava lá. Outro fala que a idosa diz que passou pelo inferno e acusa Israel de tê-la abandonado. Se você entra na matéria, vem o seguinte: uma das reféns libertadas pelo Hamas na segunda-feira, 23, criticou os militares israelenses por não levarem a sério as ameaças do grupo terrorista e descreveu o que passou como, aspas, inferno. Ela permaneceu em cativeiro sob o poder do Hamas durante 16 dias e foi libertada junto de Nourit Cooper, de 79, ambas de nacionalidade israelense e originárias do kibbutz Nir Oz. Não sei para onde me levaram, disse Washington. Fui colocada de lado em uma moto, para que eu não caísse. Um terrorista me segurando pela frente e outro por trás. Eles cruzaram a fronteira com a faixa de Gaza e me mantiveram primeiro na cidade de Abezam. Depois disso, não sei para onde fui levada. Falando com repórteres no hospital Ishtolov, em Tel Aviv é uma cidade de Israel, né? Após sua libertação, Yocheved declarou que, aspas, passou pelo inferno durante suas semanas como refém, de acordo com a imprensa israelense. Ela conta que no trajeto de moto até o cativeiro, os terroristas bateram nela com paus, o que gerou lesões. A idosa também relatou dificuldades para respirar. Eles nos levaram até a entrada dos túneis. Chegamos no túnel e caminhamos quilômetros em piso molhado ou sujeira. Há um sistema gigante de túneis, como teias de aranha, disse Washington segundo o jornal israelense Haaretz. Segundo seu depoimento, os reféns foram bem tratados e os sequestradores foram amigáveis. Deitamos em colchões, eles garantiram que tudo estava higiênico. Eles garantiram que não ficaríamos doentes e tínhamos um médico conosco a cada 2 ou 3 dias. Os reféns foram alimentados com pão pita com queijo branco, queijo processado e pepino, a mesma comida da qual os terroristas também se alimentaram. E aí depois ela fala que foi abandonada pelo governo e papapá. E aí você vê a diferença de como as notícias são dadas. Então, meu conselho aqui é: sempre analisem a forma como aquela notícia foi divulgada e a comparem com outros portais. Como outros portais divulgaram aquele mesmo fato. E se você gostou, se você ficou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Que a alegria da vida esteja sempre convosco e até o próximo vídeo. Falou!